Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 5, os versos de 1 a 15. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Tem 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu quero orar por você, por mim. Senhor, nós queremos reconhecer diante do Senhor toda a nossa incapacitação para compreender aquilo que é santo, aquilo que é revelação e que é a luz da Tua palavra. Nós somos dependentes do Teu Espírito para nos dar a graça de compreender a Tua palavra, Senhor. Por isso, Espírito Santo, nós queremos reconhecer agora diante do Senhor que nós precisamos do Senhor nesse momento. Precisamos que o Senhor venha nos ensinar, venha trazer iluminação no nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Tem misericórdia da minha vida, Jesus, porque eu sou mais indigno, Senhor, para estar aqui nessa frente, Pai. Obrigado, Jesus, porque somente por meio do Teu sangue precioso eu ouso adentrar agora, Senhor, na Tua presença santa e ministrar aquilo que é santo, 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 que é a Tua palavra. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, que ninguém nessa noite saia deste lugar sem o impacto da Tua palavra revelada e transformadora na vida de todos nós, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vou falar um pouco sobre esperança, porque talvez o contexto em que nós estejamos, que a gente está vivendo, é um contexto que a esperança tem sido roubada, né? Quando você aprende numa escola que você é fruto de um acaso, você é um ser que evoluiu de uma maneira milagrosa, né? Eu tenho certeza que um ateu é o cara mais crente da face da terra. Eu invejo a fé de um ateu. Eu invejo a fé de um evolucionista de alguma forma, porque o cara acreditar que todo o universo, que toda a complexidade que eu e você, como seres humanos, somos, toda a existência desse cosmos infinito, de galáxias, bilhões de galáxias, tudo isso surgiu de um pum. Olha, é admirável essa fé. Eu, de uma forma, eu admiro. Sério. Olha, tem que ter muita fé mesmo, né? Essa semana fez 200 anos de aniversário do Darwin. Não sei, gente que faz aniversário que está morto faz tempo, mas tudo bem, né? 200 anos de aniversário do Darwin,
E algumas revistas aí lançaram algumas matérias descendo a lenha no criacionismo, e automaticamente a fé cristã está inserida nisso tudo, né? A fé cristã ela ainda continua sendo ridicularizada pelos meios de comunicação, e principalmente por algumas revistas que a gente vê por aí. E sempre o criacionismo ele é falado como algo que não é ciência, como uma impressão de que criacionismo é você ler Gênesis 1 lá e aquilo ali é criacionismo e mais nada. E foi a Veja, eu acho, não lembro qual foi a revista essa semana que eu estava vendo, que na capa dizia assim: Darwin, o homem que conseguiu expulsar Adão e Eva das escolas. Super interessante? Então foi super interessante. A Veja também desceu a lenha em alguma coisa lá, desceu a lenha na faculdade Mackenzie, lá, que trouxe para dentro do currículo escolar o criacionismo, ou seja, a pessoa agora, dentro da escola, das faculdades Mackenzie, são obrigadas a estudarem tanto o criacionismo quanto o evolucionismo. Não apenas o criacionismo, mas também o criacionismo e o evolucionismo, né? E isso não está sendo bem visto, de alguma forma, por aqueles que têm uma aversão à fé cristã, né? Por que vocês acham que a fé cristã está sendo enxotada para fora das escolas? A fé cristã, né, você está chegando a um ponto em que você é proibido você pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você não pode mais convencer uma pessoa de que a religião em que ela está inserida está errada e que aquilo que você crê é a única verdade sobre a face da terra. O Brasil está chegando nesse ponto, né, que pregar o evangelho está quase proibido, né? É crime você pregar o evangelho nesse país, né? Você é taxado como um cara antiquado e outras coisitas más. Então, a esperança, ela está sendo roubada. Por que ela está sendo roubada? Porque quando eu aprendo que eu surgi por um acaso, e o dia que morrer acabou, né? Não tem mais conversa, de alguma forma, a esperança, aquilo que grita dentro de mim, que todos os dias grita falando assim, tem algo errado na vida. Tem algo errado comigo. Tem algo errado com esse mundo. Tem algo errado. Eu olho a injustiça, os crimes, pessoas sofrendo, de alguma forma, e o sofrimento, ele vem dar na minha cara assim, ó. Todo tempo, ele está dizendo para mim um sinalzinho. Tem alguma coisa errada com esse mundo. Porque algo em mim não se contenta em ver esse mundo da forma como ele é. Algo em mim grita, clamando que essa situação em que o nosso mundo se encontra mude. Então os ateus eles acharam uma forma de mudar o mundo. Qual é? Tirar a fé cristã, porque a fé cristã está atrapalhando a parada, entendeu? A fé cristã, de alguma forma, ela é uma ameaça para a conscientização mundial e a mudança mundial que deverá acontecer. Porque a mudança que eles esperam é que o ser humano conscientemente mude esse mundo, de alguma forma, para nada. Porque você só tem seus míseros anos nesse mundo, acabou, pronto. Né? Certa vez um ateu me mandou um vídeo para, tirar sarro da nossa fé, e era assim, era uma criança que tinha nascido bem problemática, eu não lembro ao certo qual era a doença que ela tinha nascido, mas ela estava desenganada pelos médicos, e não tinha cura, não tinha jeito, e era uma coisa feia mesmo, né? Eu não lembro ao certo o que era, mas só sei que era uma coisa de realmente a gente ficar assustado com o que era. E esse cara me falou assim, onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? O que você acha de você visitar esse papai aí, ó, e você falar de Jesus para ele? O que você acha? De você chegar lá e falar de Deus, que Deus o ama, que Deus ama a filha dele, e esse Deus que você está dizendo, né, permitiu essas coisas com essa criança. A minha resposta foi a seguinte, então você faz o seguinte, realmente eu talvez não tenha coragem de fazer isso. Se ele morasse aqui em Curitiba, se eu soubesse o endereço, eu ia lá e falaria sem problema nenhum. Não tem nenhum problema em ir lá e visitar essa pessoa e falar do amor de Deus para essa pessoa. Agora faz o seguinte, você pega você e você vai lá para esse pai e você fala assim, pai, eu tenho uma notícia legal para te dar.
A tua filha está nessa situação, não existe um Deus, não existe uma esperança, portanto, de que um dia esse processo será reversível na vida dessa criança. Você vai lá então e você rouba desse pai, dessa família, toda a esperança que um dia eles podem ter, de que um dia esses céus se abrirão, de que o Rei da Glória voltará e restituirá tudo aquilo que o diabo e o pecado roubou da humanidade. Vai lá, resolva o problema. O cara ficou mudo, sumiu da comunidade e nunca mais voltou. Se alguém tem uma esperança prática para oferecer para você e para mim, é o cristianismo. Nós estávamos essa semana gravando o programa do Metalcast, e uma das coisas que a gente estava conversando é que a fé cristã, ela é a única esperança concreta que eu e você temos nesse mundo, porque ela é a única, que ela te oferece unicamente a alternativa no aqui e agora. Porque se você vai descambar para outras religiões nesse mundo, você vai perceber que, primeiro de tudo, ela precisa 100% da aprovação do comportamento humano, porque se o ser humano não tiver um comportamento 100% perfeito, ele não tem como, de alguma maneira, alcançar a salvação. E uns outros aspectos das religiões mais que tratam com a questão do ocultismo, da necromancia, outras coisas mais, ela está dizendo, então, que você tem outras oportunidades. Se você não alcançar nesse mundo, você tem outras oportunidades. Ou seja, dá para arriscar. Okay? Mas a fé cristã, ela diz não. É agora, meu irmão. Você tem que dar uma resposta para um homem chamado Jesus Cristo, que foi um homem que viveu na história, há 2.000 anos atrás, que dividiu a história. Agora foi encontrada uma tumba, que foi a primeira descoberta arqueológica que existiu um homem chamado Jesus. Porque a gente tinha até então a questão histórica, o testemunho da igreja, e isso aqui que você tem na mão, que são os escritos sagrados que a gente tem na mão. Mas foi descoberto. Então está lá. De alguma forma, existiu um homem chamado Jesus, e essa humanidade que está aí fora vai ter que dar uma resposta. E Jesus falou que aqui e agora. Não tem depois. É agora. Eu e você temos que dar uma resposta para isso agora. Então a esperança, ela está sendo roubada. Está lá fora. Está sendo roubada. E infelizmente, muita gente dentro da igreja também está na mesma situação. Tem muita gente sendo levada por essa correnteza, essa enxurrada que esse mundo aí fora tem empurrado. Esse mundo aí fora está empurrando e levando muita gente, inclusive muita gente da igreja. Por um outro lado, o reino de Deus nunca na história da igreja esteve fazendo tanto arrombo no inferno como está fazendo hoje. Quando eu vejo lá o pastor Valdemiro, da Igreja Mundial do Poder de Deus, manifestando aqueles milagres na cara, que todo mundo está aqui para vocês verem, que o milagre é um fato. Está ali, tem nome, tem endereço, tem cara, não foi alguém que disse, você está vendo aqui na tua frente. Você é desafiado a ir lá pessoalmente e ver com seus próprios olhos, se você é muito Tomé mesmo, vai lá e veja com seus próprios olhos. Então, o milagre está ali acontecendo. Nossa, eu dou pulo de alegria por ver o que está acontecendo. Está lá. Está lá. Deus está movendo. Eu assisti o último DVD do United, e a turnê que o United fez no ano passado, ano retrasado, pela África, Índia. E, nossa, eu me emocionei ao ver milhares de jovens se rendendo a Cristo, levantando os seus braços e adorando a Deus nos 4 cantos desse planeta. E Deus vai continuar salvando vidas em nome de Jesus. O diabo está tentando de tudo. Eu nunca vi o diabo tão desesperado, tentando levantar toda forma de estratégia para roubar a esperança de todos nós. E ao mesmo tempo eu nunca vi uma geração dizendo um não para tudo isso, gritando para tudo isso e continuando a crer. Continuando a crer. O motor da nossa vida é a esperança. Talvez você tenha chegado neste lugar, nessa noite, sem esperança nenhuma. Você entrou nesse lugar dizendo assim, olha, a minha vida está uma caca, está uma nhaca, a minha situação é uma situação deplorável, eu não tenho
mais esperança de sair da situação em que eu estou. Eu quero dizer que, em nome de Jesus, Deus vai devolver a você nessa noite a esperança. Amém? Você vai sair deste lugar, em nome de Jesus, com esperança no teu coração. Deus te chamou nessa noite porque Deus queria falar com você. Quando você olha para a vida desse homem paralítico que estava ali, a Bíblia diz que ele estava ali há 38 anos. Esse homem era paralítico. O texto não diz se ele nasceu paralítico ou não, mas esse homem, o fato é que esse homem era 38 anos paralítico. Eu estou com 37 anos completando hoje, obrigado, parabéns para mim, né? Eu estou com 37 anos hoje. Esse homem passou a minha vida praticamente toda paralítico e um ano a mais ainda, né? Paralítico, ali, à beira de um tanque. Eu acho tremendo uma coisa nesse homem. O que faz uma pessoa ficar 38 anos ao lado de um tanque, aguardando um milagre? O que leva um homem a ficar 38 anos? Sem amigos nenhum? Ele fala ali que não tinha ninguém que o ajudasse, absolutamente ninguém que o ajudasse a entrar naquele tanque e receber o milagre. Imagine a cena, né? Muitos deviam ter várias pessoas enfermas ali naquele contexto todo. O anjo descia, até aquele homem levantar da sua posição e correr até aquele tanque, óbvio que, né, os mais ligeirinhos chegavam lá primeiro. Né? E a verdade é que esse homem não tinha ninguém, absolutamente ninguém que o ajudasse. Não tinha um único amigo. Eu fico pensando, então, eu nessa situação, né? 38 anos vivendo uma situação de dependência, de uma paralisia, que me podava, me castrava de viver uma vida normal, né? Sem amigos nenhum, abandonado, porque naquele contexto ali, judaico, uma pessoa enferma sempre tinha uma conotação meio espírita, na mentalidade judaica naquele momento. Qual a mentalidade espírita que eu estou falando? O espiritismo ele prega o seguinte: se uma criança foi abortada, essa criança mereceu ser abortada, porque alguma vez na vida dela, antes dela, na outra encarnação, ela fez alguma coisa que esse ser humano era tão desgraçado, que esse ser humano merecia nem ter nascido. Então, todo aborto, toda criança que é abortada, ela tem uma justificativa. Ela foi abortada porque esse ser era desprovido, de alguma forma, de merecimento por nascer. Então, o cara que nasce, o cara que não nasce, né, não merecia nem ter nascido. O cara que nasce paralítico, cego, surdo, de alguma forma, ele está unicamente colhendo aquilo que ele plantou lá atrás. Essa é a explicação que se tem. Essa é a explicação mais justa que nós temos. A única coisa que eles esquecem é que quando eles falam esse tipo de coisa, eles negam aquilo que eles mesmos dizem crer, né? Que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu não entendo onde o Espiritismo consegue base para se basear num livro que fala o tempo todo da graça. Em nenhum momento ele fala que eu e você merecemos. Eu desafio qualquer espírito. Você tem alguém presente aqui? Ó? Se você é espírita, eu desafio, quando acabar esse culto, você vem me mostrar aqui nesse livro, onde você leu, em algum momento, que você merece ser salvo. Que algum dia na sua vida, algo que você fizer, fará você entrar no reino dos céus. Eu desafio. Termina o culto, você pode vir aqui. Se você me provar aqui, ó, eu volto nesse microfone e eu falo: olha, gente, eu errei. Eu errei. Esse livro pega unicamente a graça de Deus. E a graça diz o seguinte: eu e você não merecemos. Não merecemos em nenhum momento a salvação. Nós somos os trapos de imundícia que Deus amou e concedeu a graça, o privilégio de reconhecer quem nós somos. Pecadores, desesperados pela graça. Sem ela nós não somos nada. Amém? Glória a Deus por isso. Esse homem estava ali, não tinha um amigo,
não tinha ninguém que o ajudasse a sair daquela postura e ir buscar a sua cura, mas esse homem estava ali. Talvez você entrou nesse lugar aqui, um cara desprovido de qualquer tipo de amizade. Talvez você seja aquele cara que ninguém gosta. E a tua situação o jogou no isolamento, né? Não tem amigos. O que tem roubado a tua esperança? Será que eu e você, nós podemos olhar para a vida desse homem como exemplo para todos nós aqui? E a gente aprender um pouco sobre a palavrinha perseverança. Sabe, eu vejo uma geração 100% imediatista no que diz respeito à fé. A gente ora agora, daqui meia hora nós queremos a resposta. A gente não é mais uma geração que está disposto, de toda forma, a pagar o preço, a orar por anos, que seja, talvez toda a vida, talvez jamais até visualizar a resposta dessa oração. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, aqueles homens, eles andavam por fé, eles andavam em obediência a Deus, e eles nunca viram o Messias. Nunca viram. Eles tinham a esperança. Todos eles morreram sem ver a concretização da profecia do advento do Messias nesse mundo. Nós temos a profecia encarnado, a profecia encarnada em Cristo Jesus. Temos Ele aqui, vivendo em nós. Nós vemos o tempo todo as manifestações da glória, do poder, da majestade de Deus nesse mundo. E a gente ignora isso o tempo todo. O tempo todo a gente está ignorando isso. Quem você tem ouvido nesse mundo? A palavra de Deus ou o que esse mundo aí fora tem ditado para você? Quem nós temos ouvido? Ter esperança, se eu e você somos de fato um povo que tem esperança, nós temos que ser um povo que olha para a situação em que está e simplesmente jamais, em nenhuma situação, a aceita e ponto final. Eu não sou aquele tipo de crente que acredita que Deus é obrigatoriamente obrigado a fazer tudo aquilo que nós pedimos. Essa semana eu mandei um e-mail para vocês falando sobre isso, não mandei? Quem leu sabe do que eu estou falando. Deus não é obrigado a ouvir e atender a nenhuma oração minha. Ouvir, Ele ouve, né, mas não é obrigado a atender as minhas orações. Mas isso não é álibi e nem desculpa para que eu desista de orar por aquilo que queima no meu coração. Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele disse assim: aquele que bater, abrir-se-vos-á. Ao que pedir, ser-lhe-á dado. Às vezes tem coisa na nossa vida que não acontece porque a gente simplesmente não tem perseverança. Eu e você somos aqueles que desistiram de orar pelas nossas famílias. Desistimos dos nossos ministérios porque o primeiro empecilho que acontece, a gente chuta o balde. Esses tempos eu conversei com um pastor, amigo meu, que chutou o balde literalmente, não quer mais saber de igreja, e veio conversar comigo, né? Pediu uma direção, alguma coisa. Eu falei assim, olha, a única coisa que eu sei em questão de ministério, meu irmão, é que se você não tiver perseverança para viver dentro da cova dos leões todos os dias, você não foi chamado para isso. Cova de leão é o seguinte, meu irmão, todos os dias você está ali, matando um leão por dia, encarando a vida de frente, como um homem de Deus que tem convicção do seu chamado. Quando você não faz aquilo que Deus mandou você fazer, você está fugindo daquilo que Deus sonhou para a tua vida. E ninguém consegue ser feliz fora do chamado de Deus. Sabe essa inquietação que está dentro de você queimando assim, ó? Que você não sabe que alguma coisa está errada. Talvez seja porque você está fora daquilo que Deus mandou você fazer. Ter esperança é você não aceitar o ordinário. Você não aceita o ordinário de maneira nenhuma. O ordinário diz assim: não tem mais jeito. Ponto. A esperança diz: tem. Tem jeito. Tem uma saída. O Alvin recentemente perdeu sua esposa. Morreu nova, não lembro qual a idade dela, quem lembra? 18 anos, né?
18 anos ela tinha, né? 17 anos. E morreu de câncer, né? E nós oramos. E, em nenhum momento, nós simplesmente desistimos disso. E é tremendo, assim, olhar para a vida do Alvin e ver ele firme no Senhor, assim. Em nenhum momento abriu a boca para reclamar de Deus. Em todo momento falou assim: Deus, que seja feita a tua vontade. Nossa, gente, que merda de vida que nós somos, né? A gente chuta o balde por tanta bosta nesse mundo, né? O que eu falei para ele na nossa conversa, falei assim: olha, Alvin, eu não queria estar no teu lugar, cara, porque eu não sei se eu teria estrutura para passar por isso. Se eu perder a minha esposa, eu acho que eu morro junto, porque ela é minha vida. Não sei como é que você está aguentando isso, cara. Ver tanta convicção de fé nesse homem me admira. Porque quando eu olho para essa igreja, muitas vezes eu vejo tanto bunda mole aqui dentro. Eu fico irritado quando vejo marmanjo, barbudo, sabe, já careca, porque ele perdeu os cabelos, assim, choramingando por tanta pouca coisa na vida. Eu vou falar de novo, acho que Deus tem que quebrar algumas pernas, arrancar alguns braços aqui dentro, para que as pessoas comecem realmente a valorizar a vida e começar a sentir o gosto de vida nas pequenas coisas, no seu dia a dia. Eu nunca vou me cansar de dizer que eu sou um cara 100% feliz. 100%. Você dificilmente vai me ver abrir a boca para reclamar de alguma coisa, no que diz respeito ao dia a dia. Que geraçãozinha que nós somos, né? Nós temos que ter vergonha. E esse homem estava lá há 38 anos. Tem aquela história daquela mulher também que tinha uma hemorragia. Durante 12 anos aquela mulher estava naquela situação. Ela olhou para Jesus, ela teve uma esperança. E falou assim: puxa vida, 12 anos. Era para essa mulher ter se enfiado em algum canto lá na vida lá e desistido de tudo, né? Também no contexto em que ela estava vivendo, a doença dela trazia implicações de literalmente como um leproso, né? Uma mulher que tinha esse tipo de infelicidade manifestada ali, ela era tratada como alguém que não podia tocar, porque na lei dizia o seguinte: a mulher, quando estava nesse período, né, da menstruação, ela era considerada impura. O marido não podia tocar nela, ninguém podia tocar nela, porque ela era considerada impura. Imagina essa mulher durante 12 anos sendo considerada impura. Ninguém tocava nela. Talvez essa mulher nunca soubesse o que era um abraço, porque era proibido pela lei abraçá-la. Eu não sei nem se essa mulher era cumprimentada na rua. E ela em nenhum momento perdeu a esperança. A primeira oportunidade que ela teve, ela se agarrou com unhas e dentes. O nosso Deus nos deu uma promessa na palavra que Ele sempre estaria comigo e com você, seja qual for a situação, Ele sempre estaria. Deus sempre vai te ouvir, sempre. Eu não sei se Ele responderá todas as tuas orações, mas Deus sempre irá te ouvir. E a forma como Ele aplicará a resposta, somente Ele vai saber dizer para você. A vitória da esperança não é vencer. Nem sempre a gente vence quando a gente tem esperança. Mas a grande vitória da esperança é você nunca desistir. É você sempre permanecer crendo até o fim. Crendo, tendo esperança em nome de Jesus. Esse homem, ele tinha pelo menos 3 inimigos, e que são inimigos que a esperança tem. O primeiro inimigo da esperança se chama a multidão. Porque nós somos essas Marias, vai com as outras, né? Que aquilo que a multidão diz, a gente vai atrás. A multidão diz, a gente vai atrás. Literalmente, todos os dias nós temos uma multidão entre nós e a nossa esperança. Entre nós e aquilo que a gente almeja na vida. Porque a gente olha em volta e a gente vê o comportamento da multidão do modo geral, e isso de alguma forma intimida a minha esperança e a minha fé. Uma das infelicidades talvez da caminhada com Deus é que quando você começa a caminhar dentro do reino de Deus, você está tão acostumado a ver e ter decepções na sua vida, né, que isso vai te roubando, vai roubando a tua fé, vai roubando a tua esperança, vai roubando o teu ministério,
Vai roubar a tua família, rouba a tua perseverança. Tem uma hora que você se cansa disso e você quer chutar tudo isso, né? E nós nos esquecemos quando Jesus Cristo chega e fala assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, todos que estão aqui. Se você não perseverar até o fim, se você não perseverar até o fim, se você não perseverar até o fim, você não será salvo. A salvação, ela implica nisso. Se eu não perseverar até o fim, eu não serei salvo. Isso denota o quê? Seja o leão que eu tenho que enfrentar, a arena da vida que eu tenho que enfrentar, eu tenho que permanecer crendo até o fim. Um dia eu estarei diante dos reis dos reis e eu terei que dar contas daquilo que eu fiz com esse presente chamado vida aqui nesse mundo. De alguma forma. Um outro inimigo da nossa esperança é o tempo, né? É o tempo. A minha mãe orou pela minha vida há muitos anos. O tempo que eu estive enfiado no movimento punk, isso para ela foi uma decepção, né? Eu de moicano lá. Só amigo bonito eu tinha. Tudo amigo bonito e cheiroso. E minha mãe orou muitos anos pela minha vida. E eu creio que ela nunca desistiu. E hoje, se eu estou aqui, uma das grandes responsáveis por essa igreja existir foi porque ela orou pela minha vida durante muitos anos. Alguém não desistiu de mim. Talvez você esteja desistindo das pessoas que você ama. E eu quero te dizer nessa noite, não desista deles em nome de Jesus, porque talvez eles só tenham você. Talvez você seja a única esperança que a sua família tenha de um dia ser salvo, de um dia sair dessa situação em que ela se encontra. Um jovem nas mãos de Deus, que ama a Deus e tem esperança, é uma bomba atômica de fé nesse mundo, pronta a explodir as portas do inferno. Eu tenho um testemunho, a vida do Rafa tem sido tremendo para mim, né? Quando olho para a vida do Rafa, a perseverança do Rafa e ver o que Deus fez e tem feito na família dele, né? Rafa foi o primeiro que se converteu na família. Hoje, graças a Deus, a irmã, a mãe, o pai estão ali salvos, cheio de problemas, cheio de feridas que precisam ser curadas, tratadas através da vida de uma única pessoa, né? Um filho. Quando o Rafa chegou aqui no nosso meio, né? Quem diria, né? Quem diria? A vida do Alex também. Cadê o Alex? Cadê meu peludinho? Ah, tá lá. Alex também, né? Chegou aqui viciado. Tudo que é fita cassete. O que você usou? Fita cassete, chá de fita cassete, cogumelo, tudo que tinha direito, até pilha, sei lá. Qualquer coisa, até cano de escape, eu acho que o bicho cheirava para ficar chapado, né? Chegou aqui, na situação em que estava, quantas vezes ele caiu nesse processo todo, a gente falou assim, não desista, Alex. Não desista, continue em frente, cara. Não é porque você errou que você tem que desistir da vida, meu irmão. Continue em frente. O Senhor Jesus Cristo te ama e hoje Ele está ali, né? Hoje Ele é um cara que vai no centro de recuperação, levar esperança para aqueles que estavam na mesma situação que ele. E hoje, por meio da vida dele, a mãe e o pai foram salvos. Estão frequentando uma igreja, crendo no Senhor Jesus Cristo. Amém? Você não é diferente. Você pode ser essa ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Talvez o processo em que as coisas aconteçam na tua vida não seja o mesmo processo que aconteceu na vida do Rafa, na vida do Alex. Mas eu creio que se você continuar crendo e não desistir até o fim, Deus fará. Deus salvará a tua família em nome de Jesus. Continue orando, não desista. Nunca. Esperança é vontade de viver. É quando você diz, não vou desistir. Vou encarar em frente. Né? Tem uma história de uma geóloga, que ela foi com seu marido, os dois ateus. Eles foram passar umas férias na França, ou foi a trabalho, não me recordo direito. E sofreram um acidente lá. E essa mulher, ela ficou paralítica, tetraplégica. E
quando o marido voltou para o Brasil, eles voltaram para o Brasil nessa situação, o marido estava fazendo faculdade, se eu não me engano, e todos os dias tinha um crente que chegava para esse cara assim: João, Jesus Cristo ama você, cara. No outro dia, chegava na faculdade, o mesmo crente estava lá: João, Jesus Cristo ama a sua vida. E esse cara começou a ficar meio indignado com esse cara. E um belo dia, quando esse cara chegou de novo: João, Jesus Cristo te ama. Esse cara começou a chorar. E o crente viu a situação do cara, né? Falou, chegou assim: por que você está chorando? O que aconteceu? Daí ele falou: olha, minha esposa passou por isso, tudo. O cara gritou: glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus Cristo por isso. O cara: não, acho que você não entendeu, vou repetir. Minha esposa está lá, tetraplégica, né? Não pode se levantar. O cara: glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Você não é ateu? Sim. Você não acredita que Deus existe, né? Essa é a oportunidade que Deus tem para provar para você que Ele é. Onde é que você mora? Eu quero ir lá com você. Chegou lá na casa deles. O cara chegou já cantando, né? Todo pentecostalzão, pulando de alegria. Sapatinho de fogo, né? Assim, chegou lá e falou assim para aquela mulher: assim, eu quero te desafiar você a fazer uma oração junto comigo. Aquela mulher olhou para ele assim: meu filho, eu vou te dar uma notícia. Eu sou ateia. Eu não acredito em Deus. Ele falou: não tem problema. Ore mesmo assim. Ore mesmo assim. Mesmo você não crendo, ore mesmo assim. Aquela mulher então fez uma oração mais sincera que talvez alguém possa fazer. Ela falou assim para Deus: Deus, eu queria te dizer que eu não creio que você exista. Eu não creio que você existe. Porém, se você existe, faça alguma coisa na minha vida. E o cara começou a orar, né? E suba na vassourianda aí, né? Chupa bala house, alguma coisa. Começou a orar lá. E aquela mulher começou a ouvir na cabeça dela uma frase que dizia o seguinte: falei assim, olha, jogue o teu pescoço para trás. Jogue o teu pescoço para trás. E ela ali, depois da terceira, quarta vez que ela ouviu essa frase, ela literalmente ela jogou a cabeça dela para trás. Quando ela fez isso, ela escutou um estalo, tá, na coluna dela. E aquela mulher levantou dali e voltou a andar. E está andando até os dias de hoje. Aplauda o Senhor Jesus Cristo por isso, irmão. Amém? Essa é a fé que eu tenho e que vocês também têm dentro de vocês. Ainda é o mesmo Deus que fez todos aqueles milagres no Antigo Testamento, fez todos aqueles milagres no Novo Testamento, é o mesmo Deus que está agindo ali na Igreja Mundial do Poder de Deus e outras igrejas por aí, é o mesmo Deus. O dia que eu e você pararmos de crer no milagre, é hora de a gente pegar e começar a repensar se nós somos nascidos de novo, de fato ou não. A esperança jamais deve morrer na nossa vida. E Deus quer fazer algo através da sua vida em nome de Jesus. Talvez você entrou nesse lugar nessa noite, sem esperança. Talvez você esteja olhando para a tua situação assim, pensando assim, puxa vida, já estou nessa há tanto tempo, eu oro, eu não consigo largar a maconha, eu não consigo largar o cigarro, eu não consigo largar a pornografia, a depressão tem matado a minha vida, eu acho que eu nunca vou sair dessa enrascada. Talvez você tenha entrado nesse lugar com uma doença desenganada pelos médicos, eu não sei. Talvez você esteja desistindo, tenha desistido do teu ministério, falar, meu ministério já era. Já tentei tantas vezes e nada. Talvez você tenha entrado nesse lugar desistido de que um dia toda a sua família possa ser alcançada pelo poder de Deus e pela salvação. Eu não sei, eu não conheço a tua história, como você conhece.
Eu conheço a minha. Eu sei daquilo que tem morrido dentro de mim e daquilo que precisa ser ressuscitado na minha vida. Gostaria que você fechasse seus olhos, que eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Deus, nós somos uma geração desesperada, Senhor Jesus. Talvez nós sejamos a última geração a pisar nessa terra, Senhor. Talvez, Senhor, amanhã ou daqui a pouco esses céus se abrirão. Ou talvez, Senhor Jesus, todos nós iremos passar por esse mundo sem ver esse dia chegar. Mas, Pai, enquanto nós estivermos aqui, Senhor, nós queremos clamar diante do Senhor. Que o Senhor nos dê a graça, Senhor, e o privilégio de continuar crendo e tendo esperança, Senhor. Muitos chegaram neste lugar nessa noite, Senhor, decepcionados, sem esperança, desiludidos, com um sentimento de fracasso para consigo mesmo, para com a vida e para todas as áreas, Senhor Jesus, que implica esse mundo. Ó Deus, eu quero pedir que em nome de Jesus nessa noite o Senhor ressuscite, Senhor. Tu és o Deus da ressurreição e nós cremos em Ti. Nós queremos pedir nessa noite que o Senhor venha ressuscitar a esperança, a fé, a convicção e a certeza de que o Senhor é o Deus da história, é o Deus que muda, que transforma, o Deus que intervém na nossa vida, quando nós cremos, quando nós temos esperança, Senhor. Queremos pedir que o Senhor venha ressuscitar isso em nós, em nome de Jesus. Em nome desse nome que está acima de todo nome, Senhor. Ressuscite isso em nossas vidas, Senhor. Eu quero pedir que todos vocês que estão possibilitados, que vocês se ajoelhem onde vocês estiverem agora, em nome de Jesus. Você vai se ajoelhar onde você estiver agora e você vai confessar diante do Senhor a tua incredulidade, o teu pecado de não crer, de não perseverar, de estar desistindo. E você vai clamar ao Deus Senhor Jesus Cristo agora, por graça, e você vai pedir perdão a Ele. E você vai pedir a Ele, em nome de Jesus, que Ele restaure nessa noite a esperança na sua vida. Jesus, você comece a orar agora onde você estiver e você fale com Ele.